Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos no ar com o nosso programa TV Sindimédico. Boa noite a você, seguidor aqui do nosso Facebook. Tá? E hoje nós vamos conversar falando sobre dois assuntos. Primeiro, sobre a campanha A Gente Se Importa. Vamos saber o que é essa campanha. Estamos aqui recebendo a doutora Lilian Lauton. E no segundo bloco, nós vamos apresentar uma entrevista com a coordenadora do Grupo de Estudos em Trabalho e Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Franci Sodré, que fala sobre um estudo sobre a participação de organizações sociais na gestão da saúde. Estudo feito pela Universidade Federal do Espírito Santo em todo o país e mostra fatos alarmantes. O programa realmente está imperdível, está no ar, TV Sindimédico. Ok, estou aqui recebendo a doutora Lilian Lauton. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora Lilian Lauton é diretora cultural do sindicato. Ela vai falar sobre a campanha A Gente Se Importa, a campanha de doação de roupas de frio e cobertores para os pacientes psiquiátricos da rede pública de saúde do DF. Quando começou esta campanha? Essa campanha, essa iniciativa, na verdade, tem uma semana. Há uma semana alguns colegas levaram essa necessidade de demanda para o sindicato com a finalidade de prover atenuar um pouco o desconforto dos pacientes. Então, ficamos sabendo da dificuldade que alguns pacientes estavam passando, principalmente os pacientes psiquiátricos que estão à margem de cuidados, muitos deles são abandonados, a condição financeira também não é boa. Então, os médicos, principalmente os psiquiatras, passaram essa necessidade de uma demanda solidária, na verdade, né? Então, o que o poder público deixa desguarnecido, há uma iniciativa dos médicos em questão de solidariedade. Doutora Aline, quem vai ser beneficiado com esta campanha? Primeiramente, os pacientes psiquiátricos, né, do Hospital São Vicente de Paulo. Até quando vai essa campanha? Essa campanha, como o frio, né? O frio já está quase terminando. A gente espera, já tem muitos donativos no sindicato e a gente espera que até segunda-feira a gente esteja fazendo a distribuição. Se sobrar algum donativo, que sindicato vai fazer com esse donativo excedente? Vai distribuir para os outros pacientes, porque como se sabe, hoje inclusive teve uma matéria sobre isso. Sim. Nós estamos verificando que não há lençóis, né, não há roupas adequadas tanto para os pacientes, roupas hospitalares, como também para os médicos, né? Então a gente vai tentar fazer uma doação para que os outros pacientes também, distribuindo em todos os hospitais, para que eles sejam assistidos, sejam beneficiados por essa campanha. Agora, doutora, só retroagindo, como chegou até o Sindicato dos Médicos essa, vou chamar de denúncia, desse problema que está acontecendo com os pacientes do hospital psiquiátrico? Principalmente os médicos observaram isso, né? Às vezes muitos pacientes que estão numa situação de abandono, às vezes nos hospitais, e o abandono, ele não deixa de comover as pessoas. Então, a gente cansado de tentar iniciativas ou tentar com que os gestores, né, se sensibilizassem com isso, com a falta da roupa de cama, então acaba que essa iniciativa ela vem a atenuar um pouco o sofrimento desses pacientes. Nós já fizemos uma matéria, na época, como editores do Jornal de Brasília, na falta de colchões nesse mesmo hospital. Infelizmente é um problema recorrente, né? E os familiares, exatamente. O que os familiares pensam desse problema no hospital? Pois é, os familiares dos pacientes psiquiátricos, na maioria das vezes, eles estão, muitos são de situação financeira baixa, claro. e a maioria desses pacientes, eles não têm família, né? Daí a necessidade maior de uma
iniciativa, uma participação maior da sociedade para isso. Doutora, e como Claro. fazer para doar? Tem que ser no sindicato, na sede do sindicato? Sim, nós já recebemos muitos donativos e a pessoa na impossibilidade de recorrer, ou se tiver muita coisa, basta ligar, né? Liga para o telefone, o nosso telefone geral, 3244 1998. Lembrando, o nome da campanha é A Gente Se Importa. Realmente temos que nos importar com isso. As entregas das doações podem ser feitas na sede do Sindimédico DF, na 607 Sul, edifício Metrópolis, cobertura 1. Telefone de sindicato, mais uma vez repetindo, isso, está aí na tela. 3244-1998, participe. O nosso operador Diego falou que a minha voz estava baixa, continua baixa, Diego? Agora melhorou, então tá bom demais. Uns falam que a voz é muito alta, outros falam que a voz é baixa. Agora, doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Com tanta coisa ruim acontecendo na área de saúde aqui no DF, o sindicato não devia estar cuidando de outras coisas, como tentar, por exemplo, evitar o erro das OS? O sindicato trabalha em todas as frentes. Não tem essa questão de sempre estar tendo uma demanda nova, sempre estar tendo uma coisa. Eu acho que a gente tem cumprido o nosso papel. É isso aí. Finalizando, fazer um convite para que a população de Brasília faça essa doação na campanha A Gente Se Importa. Faça sua Então, pessoal, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O que sobrar, o que for excedente, vai ser distribuído em todos os hospitais da rede. É uma forma solidária de diminuir o sofrimento humano, né? O sofrimento de quem depende do poder público, e isso, infelizmente, está ocorrendo. Então, é uma solução, é uma saída paliativa, como muitos podem achar, mas eu acho que já é um grande começo. E essa iniciativa vai startar outras. Eu acredito que a gente, por meio da solidariedade, a gente pode tentar também atenuar um pouco a nossa inquietude em resolver os problemas, em sofrer com o paciente. Então, é uma forma também de trabalhar, da gente se sentir bem com isso. Eu gostaria muito de agradecer aqui a participação neste primeiro bloco da doutora Lilian Lauton, ela é diretora cultural do Sindicato dos Médicos, falando sobre a campanha A Gente Se Importa. Maiores informações no site do sindicato, não é isso, Nicolas? No nosso site do sindicato e também no Sindicato dos Médicos com o telefone 3244-1998. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida com o segundo bloco, mostrando uma entrevista com a coordenadora do Grupo de Estudos em Trabalho e Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Francis Sodré. Já já, TV Sindimédico na área de novo. Fique sempre atualizado assistindo o programa TV Sindimédico, todas as terças-feiras, às 8 da noite, ao vivo. Fique sempre atualizado assistindo o programa TV Sindimédico, todas as terças-feiras, às 8 da noite, ao vivo. Para
Para participar é muito fácil. Acesse o site do Sindmédico, www.sindmedico.com.br. Na página inicial, clique na TV Sindmédico. Em seguida, o programa irá começar automaticamente. Abaixo, participe pelo Linha Direta. Coloque seu nome, sua mensagem e, se preferir, adicione o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sindmédico. É um trabalho que ele se intitula Complexo Econômico Industrial da Saúde, né, e ele analisa a formação de determinados serviços que acumulam capital, né, e produzem uma centralização ou uma acumulação de capital no campo da saúde, mas isso todos destinados àqueles serviços vinculados à saúde pública diretamente. São 6 universidades e dessas 6 universidades a gente tem algumas frentes de trabalho analisando as drogarias, as faculdades privadas de medicina, os hospitais privados, as organizações sociais de saúde e acho que as escolas de medicina, além das faculdades, né? Na Universidade Federal do Espírito Santo nós temos um grupo que estuda as organizações sociais de saúde e esse estudo hoje está em andamento, né, com um ano de trabalho analisando aí todos os contratos de gestão e todas as parcerias que são ditas público-privadas, né, através dessas organizações sociais e que constroem aí, né, um histórico grande já, né, de entrada dentro dos serviços públicos de saúde, já são quase 20 anos, né, a partir da reforma do Estado, e hoje a gente tem a condução dessa pesquisa lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Já é possível constatar alguns resultados. O que nós temos observado é que essas organizações sociais elas têm se tornado grupos muito grandiosos dentro dos serviços de saúde. Não se tratam de grupos iniciantes. Primeiro que são grupos formados por profissionais que já têm alguma trajetória de mercantilização de serviços de saúde. São donos de hospitais, são grupos ligados a conselhos gestores de planos de saúde que formam essas organizações sociais em todos os estados do Brasil, e esses grupos são grupos que têm crescido vertiginosamente com o recurso recebido do Estado, e esses grupos têm controlado grande parte dos serviços públicos no Brasil. Não é uma especificidade de um estado ou de outro, mas de uma realidade que vem se repetindo no Brasil inteiro, e não se tratam de grupos pequenos, né? Assim, a gente tem observado que existe uma formação de determinados grupos que são representantes dessas organizações sociais, que são os mesmos que se repetem no Brasil em todo. Não tem uma grande oscilação, uma grande diferenciação. Em sua maioria já são grupos grandes, constituídos e formados em todo o território nacional. Nós fizemos um ranqueamento das supostas 10 maiores OSs do Brasil. Dessas 10 maiores organizações sociais no Brasil, 8 são paulistas. Nós elencamos como maiores porque são as que mais recebem recursos públicos de várias fontes, mas as principais delas as secretarias estaduais e municipais de saúde. Dentro desse ranqueamento, essas 10 organizações sociais que nós elegemos são organizações sociais que têm um número muito grandioso de funcionários, o que vem a testemunhar que esses grupos são grupos grandes. E uma delas possui 40 mil funcionários, mas existem várias outras que têm um número tão maior quanto, né? E com certeza essas que têm um capital maior e um número maior de possibilidade de ramificação no território são também as que vão consequentemente crescer mais, né? Então nós estamos falando de grupos que já nascem grandiosos e que têm uma tendência a crescer mais ainda, já que já apresentam estruturas, já inclusive de financiamento específica, que podem fazer com que esses grupos se tornem verdadeiros monopólios ou cartéis.
Existe, que é um caso muito estudado, né, dentro do âmbito jurídico, que é o caso da pejotização, né, muitas contratam pessoas jurídicas, muitos contratam cooperativas, né, e dentro dessas cooperativas existem prestadores de serviços que não têm nenhum tipo de vinculação com os estabelecimentos de saúde os quais trabalham e comportam-se como prestadores de serviço que usam o equipamento público como prestação de serviço e não compõem nenhum tipo de relacionamento duradouro ou a possibilidade de contribuir para a política de saúde no sistema como um todo, né? Isso é uma coisa que tem se tornado recorrente, principalmente no campo dos profissionais médicos, né? Onde acontece o maior número de contratos por pessoa jurídica ou por cooperativas médicas. Ele tem que ser concluído no ano que vem. Ele é uma pesquisa financiada pelo CNPq, ele tem a coordenação da UFRJ, do Instituto Estadual de Saúde Coletiva, e na UFRJ tem a coordenação geral e a gente tem o prazo até o ano que vem para entregar o resultado ao CNPq, que é a agência de fomento da pesquisa. Ok, são 20h21, horário de Brasília. Estamos agora no terceiro bloco do nosso programa TV Sindmédico, nosso terceiro e último bloco, e eu vou aproveitar esse tempinho para falar sobre alguns informes. Dia 11/7, na segunda-feira, às 19h30, teremos uma reunião no Sindicato dos Médicos, estão todos convidados a participar, sobre pejotização, tributação sobre os honorários médicos. Recebemos também a pergunta aqui sobre as reuniões sobre as OSs. O Sindicato dos Médicos está aguardando algumas ações, inclusive vários sindicatos dessa área médica, da área de servidores na área médica, também estão aguardando algumas ações e tão logo nós tenhamos essas informações, convocaremos reuniões e será divulgada aqui nas nossas áreas virtuais, seja no site, seja no Facebook, ok? Estaremos de volta na próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo, com o seu programa TV Sindmédico. Agradeço a toda a nossa equipe técnica, assessoria de comunicação do Sindmédico, mais uma vez a participação da doutora Lilian Alton aqui no primeiro bloco, e tenham todos uma ótima semana e até semana que vem.